Olá, bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o país. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio para a entrevista do dia o professor Vistuba, que é historiador aqui de Paranaguá. E o nosso assunto hoje, Vistuba, aqui é o patrimônio histórico aqui da cidade, a cidade-mãe do estado do Paraná. Bom dia para você, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite da TVCI e às vezes eu estou sempre à disposição da TVCI para falar sobre Paranaguá, sobre essa questão do patrimônio. Eu na verdade, tenho até um pouco de receio essa questão da cidade-mãe que se coloca, né? Tem outros que colocam assim, é o berço do Paraná, né? Eu fico pensando assim, que essas coisas são importantes para criar aquele parnanguarismo, aquela garra do Parnaguá. Mas há de se pensar muito sobre essa questão desses termos, a cidade-mãe, que não está tão reconhecida assim. Não é tão reconhecida. Pelos outros filhos, né? Porque, Vistuba, me diga uma coisa, a gente tem os bens materiais, né, dentro do nosso patrimônio histórico, os bens materiais e imateriais. Os imateriais são aqueles que a gente não consegue palpar, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Essa questão da nomenclatura, Paranaguá, berço de Paranaguá, então, a berço do Paraná, perdão, já seria, então, um bem desse imaterial, então, né? Essa visão de que a Paranaguá é a primeira cidade do estado do Paraná, onde começou realmente o estado do Paraná pela região leste, né? Porque nós temos o começo pela oeste, com os jesuítas, missões jesuíticas, o tropeirismo, toda essa questão, mas Paranaguá realmente, essa história da criação do Paraná é um bem imaterial, né? Quando a gente fala em patrimônio, a gente faz essa diferenciação, o que é material e o que é imaterial. O material é o que a gente vê na rua do mercado, é o que a gente vê nas igrejas, nos casarios, nas casas, nas ruas, nas calçadas, nos bueiros, nos monumentos. Esses são os bens materiais. Os bens imateriais, por exemplo, que uma matéria que se fez, também muito interessante, da forma do Parnanguara falar, que a gente chama de bagrinhês. O bagrinhês, né? Que é o nosso sotaque também, é um bem imaterial, a nossa forma, o jeito de falar, o jeito de se vestir. A música, por exemplo, é um bem imaterial, o fandango é um bem imaterial, a feitura do barreado é um bem imaterial. Então, patrimônio ele se divide nessas duas áreas. Entendi. Vistuba, já falando então dos bens materiais, que são aqueles palpáveis que a gente pode justamente tocar e de certa forma participar junto deles, que são, como você adiantou agora há pouco, os casarões, igrejas. Nós temos muitos casarões aqui em Paranaguá, é bem verdade que a gente tinha muito mais, e infelizmente foram derrubados aí, né? Mas os que persistem, né, nós ainda podemos contemplar. A gente tem algumas imagens que eu gostaria que o nosso diretor soltasse, ó. Por exemplo, o mercado, né, ali esse é o mercado do café, né, professor? Esse é o mercado do café. É interessante ressaltar, se puder voltar um pouquinho lá, esses dois prédios, esse é o antigo mercado do peixe, hoje o mercado do artesanato. Do artesanato, o mercado do café era o local onde os escravos eram vendidos aqui em Paranaguá. Essa palavra mercado era o mercado negro. Sim. Tanto é que antes da reforma, essa reforma feita pelo Caetano Munhoz da Rocha, em 1914, deu essas características neoclássicas, porque antes era um mercado fechado, escuro, com janelas, pequeníssimas janelas, tá? Onde os escravos eram vendidos para a comunidade no período da escravidão. A partir de 1914, teve uma ampla reforma feita pelo Caetano Munhoz da Rocha, que era prefeito de Paranaguá nesse período. 1914 é um período muito interessante, porque também ele vai fazer o mercado do peixe, que hoje é do artesanato. Aquele lindo chafariz do Baco, que se encontra na Praça de Eventos 29 de julho, também é um marco da canalização de água e esgoto em Paranaguá em 1914, 1915, né? Que se encontrava na frente da Santa Casa de Misericórdia, hoje a Biblioteca Mário Marcondes Lobo, mas são monumentos do mesmo período e que representam um período áureo de Paranaguá. Os administradores atuais, Rafael, ficam preocupados quando a gente fala sobre o passado. Não estamos fazendo nenhuma crítica
administradores atuais, mas sim fazendo uma valorização aos administradores antigos, que tinham uma visão diferenciada com relação a Paranaguá. É bom que se diga também que, só para você ter uma ideia, em 1950, a população de Paranaguá chegava a 25 mil habitantes. É uma outra forma de se administrar, é uma outra forma de se cuidar da cidade. Hoje, passado aí 70 anos, 60 anos, nós temos 140 mil habitantes, com vários problemas na cidade. E cá entre nós eu também tenho que concordar que existem coisas mais urgentes para serem cuidadas dentro do município, como a questão da saúde, a questão da segurança, educação e tal. Mas o patrimônio também é importante dentro desse conjunto. Tá certo. Vistuba, infelizmente nosso tempo está acabando. Só para a gente finalizar, eu gostaria de chamar umas imagens de um patrimônio que a gente também tem, que muitas pessoas não se dão conta, sabe onde é que ele está? Nesse lugar aí, ó, vou pedir para o Wilson passar para nós, no cemitério central aqui de Paranaguá, ó, são vários túmulos de personalidades aqui da nossa história e que estão lá, ó, criando mato, né? Deteriorados, mas existe aí também um projeto de revitalização. Até há poucos dias atrás aí a gente deu essa notícia aqui no Voz do Litoral. Lá é um espaço onde também tem muita história e muito patrimônio aqui do povo aqui do litoral, especial aqui de Paranaguá, não é, Vistuba? Como eu faço os meus alunos todos os anos, este ano não, porque estou em licença para tratamento, eu levo meus alunos não só para ver o patrimônio de Paranaguá edificado, e que a gente anda pelas ruas, e você já acompanhou isso uma vez, eu também levo no cemitério, porque eu digo que o cemitério Nossa Senhora do Carmo é onde existe mais história em Paranaguá. Ali estão os vultos, lá estão as personalidades, lá está a história viva, de certa forma, morta dentro do cemitério, né? Aquele primeiro túmulo que apareceu foi o túmulo do Visconde do Nácar, que é um túmulo muito bonito. O túmulo do doutor Leocádio, que é o símbolo do espiritismo, não só em Paranaguá, mas em todo o Paraná, em todo o Brasil também se encontra ali, de famílias tradicionais que fizeram a história e de muitas famílias, porque a história de uma cidade é uma história de 140 mil habitantes, a de Paranaguá. É da vida desse parnanguara, de todos nós. Até quando tem o aniversário, as pessoas dizem, parabéns Paranaguá. Eu disse, não, tem que dar parabéns a Paranaguá. Tem que ser dado 140 mil parabéns, porque quem faz o aniversário são os habitantes da cidade. Depende se goste ou não goste. Aniversário da cidade é o aniversário das pessoas que moram nela. E o cemitério de Paranaguá, ele é muito rico, não só ali, porque existem os cemitérios das igrejas, né? Da catedral existem cerca de 50 mil pessoas enterradas embaixo dos bancos da igreja da catedral. Na igreja de São Francisco, da Ordem Terceira, de São Francisco das Chagas, ao lado era o cemitério, embaixo era cemitério. Tá certo, então, professor Vistuba, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, por enriquecer a gente mais ainda de cultura e de história aqui sobre o patrimônio de Paranaguá, e até uma próxima oportunidade. Na verdade, eu que agradeço mais uma vez, e eu acho que há uma grande importância da gente divulgar e socializar essa história de Paranaguá, porque o parnanguara, ele ainda tem um certo receio de defesa da sua cidade, da valorização da sua cidade, e você sabe disso, você faz as matérias nas ruas, você sente isso com a comunidade. Mas o Parnanguara, ele defende bem a cidade, também um bom número defende a cidade, porque a gente só defende aquilo que a gente conhece. Essa é a verdade. A gente só valoriza e defende aquilo que a gente tem conhecimento. E quanto mais nós pudermos ter espaços para divulgarmos a nossa história, a nossa riqueza local, mais parnanguaras terão orgulho dessa cidade. Tá certo, Vistuba. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e logo mais o Tony Lagos volta com informações aqui da nossa região. Até logo.